Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Nós queremos agradecer a vocês que costumeiramente, nas quintas-feiras à noite, têm nos acompanhado através das nossas lives pelo Instagram. Também é uma caminhada nova, não faz tanto tempo assim que o Viva Bem Multimídia está aí com vocês. Mas alguns já fizeram da quinta-feira à noite uma noite de diálogo, de troca de ideias, como vai ser o caso hoje à noite. Mas o que nós também queremos fazer, e faremos exatamente esta noite, é nos valer das tecnologias que estão disponíveis para fazermos aquilo que nos propusemos a fazer, ser um canal multimídia que está no Instagram, que está no Facebook, que está no site, que está no SoundCloud, que está através do YouTube, como hoje à noite, usando ferramentas. E esse é o nosso tema: ferramentas que se possa usar para o bem. É isto que a tecnologia deveria nos ajudar a fazer. E por isso eu optei por conversar com Vilnei Roberto Varzim, que é alguém que partilha comigo muitas das ideias. Ele lá de Pelotas, eu aqui em Novo Hamburgo, já tivemos momentos de trabalho conjunto através de um programa direto ao ponto da Rádio União FM e outros momentos de treinamento, de workshops, e esta afinidade acabou crescendo. E hoje à noite nós queremos partilhar um pouco disso com vocês que nos estão acompanhando. Então, ao mesmo tempo, né, Vilnei, que nós queremos partilhar aquilo que nós fazemos, nós também estamos experimentando as novas tecnologias e assim agradecemos que hoje nós juntamos aqueles que nos seguem, nos acompanham, para fazerem parte da programação dessa noite. Bom, Vilnei, devidamente apresentada nossa proposta para esta noite, está contigo para te apresentares e começar a falar por que a tecnologia mexe tanto contigo, principalmente o bom conteúdo que se pode tirar e fazer com ela. Muito boa noite, Heitor. Que prazer enorme conversar contigo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Fiquei honrado, feliz e estou acompanhando esse teu projeto tão bonito, tão bem estruturado, tão bem pensado. Porque gente fazendo tem muito por aí, mas uma coisa organizada, com qualidade, legal. Parabéns. Percebo o quanto tu tem sido cuidadoso com o preparo do Viva Bem. Isso nos faz viver bem. Eu sou apaixonado por tecnologia, Heitor, por uma questão interessante. Não teve um dia que eu me apaixonei, a vida me jogou nesse meio. Para teres Certo, uma ideia, certo. eu em 1969, faz tempo isso, eu era um jovem adolescente à procura de uma escola para estudar. E naquela época, a escola de altíssima qualidade e gratuita era a Escola Técnica, aqui em Pelotas, que hoje é IFE, Instituto Federal. Eu fui para lá estudar. Muito tímido, vindo do interior, meio atrapalhado, com uma escola gigantesca. E dentro do primeiro ano de estudo, eu fui convidado para ser bolsista, o termo que se usava na época, dentro da escola, porque naquela época estava sendo instalado um circuito fechado de televisão na escola, entre as salas de aula. Olha a coisa ousada, em 1969, 70, onde só tinha TV preto e branco, não existia gravador de videotape, que na época se usava muito, não tinha tecnologia quase nenhuma. E eu fui posto a trabalhar nessa escola, nesse setor, com um professor que é o meu guru. Eu amo esse homem, o Zenon Rosa, que é um grande professor de eletrônica, é ainda hoje aposentado. E eu comecei a entrar no mundo da tecnologia e comecei a achar isso incrível, comecei a me apaixonar por aquele negócio. Aí eu me formei em 72 e naquela época, para sintetizar, porque senão eu fico contando história aqui, naquela época não havia concurso público para o Serviço Público Federal, era por convites. E no dia da minha formatura, eu subi no palco para receber o diploma e o diretor, ao me estender o diploma, ele formulou um convite oficial para mim, para eu ficar na escola como professor e como técnico de Certo. eletrônica. Aí, Heitor, eu vi o mundo tecnológico nascer. Eu tinha que dar aula de tecnologia
Eu tinha que estudar de noite para dar aula de manhã, porque as coisas começaram a surgir muito repentinamente. Então eu vi tudo isso nascer e eu estava lá dentro. E eu sou um apaixonado e um usuário da tecnologia porque, graças a Deus, Deus me colocou naquele lugar naquela época. Eu sei que nós vamos nos entregar na idade, mas isso não é problema, porque a terceira idade tá com nota muito boa. Não é assim que a melhor idade é a terceira? Com certeza. Mas lá se vão 50 anos, né? De, Onde a gente foi, eu acho que essa expressão é assim, onde a gente foi jogado dentro de uma realidade que não era nem a tua nem a minha, e a gente, como jovem, com vontade de fazer o melhor, acabou também se valendo dos recursos que havia na época, que obviamente não são os recursos que temos hoje, 50 anos depois. Então, eu acho que esse tema de fazer da tecnologia uma ferramenta para o bem é outro elo que nos une aqui, o fato da gente querer, de fato, fazer coisa boa. Porque de tudo que se pode ter para fazer o bem, também pode se fazer o mal. Eu queria até inverter o ditado popular que diz que há males que vêm para bem, mas há muito bem que vem para males porque as pessoas não sabem usá-lo direito. E, infelizmente, a tecnologia parece ser uma dessas realidades hoje em dia. Verdade, verdade. Eu gosto, o exemplo mais simples de todos, né? Para que serve uma faca? A faca a gente pode usar para fazer um bom alimento, pode usar para matar alguém. A faca não é um problema, é o que se faz com ela. A tecnologia é a mesma coisa. Eu, né, nesses 50 anos, eu fico fascinado da facilidade que a gente tem. Por exemplo, agora nós estamos conversando, estamos o que a 300 e poucos quilômetros de distância, Certo? Certo. totalmente juntos, conversando. Há bem poucos anos, para fazer uma conexão dessas, precisava um caminhão da emissora de TV aqui na frente, com geradores, com antenas voltadas para o satélite. Era uma tecnologia e assim mesmo nem sempre era bom. Então, Não era bom. nós temos uma riqueza incrível. Agora, o que fazer com esse negócio que é importante, porque também não basta ter a facilidade, né? Eu acho que você citou antes uma verdade que é básica. Não é apenas ter a tecnologia e ter a possibilidade, mas é saber o que fazer com ela. É a mesma coisa com uma profissão. A escolha da profissão é o começo, mas o que eu faço naquela profissão, como eu faço com que ela se transforme em algo bom para os outros, vai ser escolha minha. Por isso Sim. existem bons profissionais nas mais diversas áreas, sejam elas das exatas, sejam elas da prestação de serviço, e a tecnologia não é diferente. Nós podemos ter tudo do bom e do melhor e não saber fazer bom uso dela. Aliás, eu tenho gostado muito do uso que você tem feito de alguns aplicativos para trazer histórias de pessoas com as quais você teve no passado algum vínculo ou que alguém lhe falou. Eu tenho visto você entrevistando pessoas na Alemanha, na Dinamarca, no Canadá, na França. Você tem falado sobre o atual momento do coronavírus, a questão do isolamento social, e isso dessa maneira como você colocou, sentado aí no seu gabinete, seu escritório, conversando com alguém que está lá na casa dele, longe, muito, muito, muito longe, né? Uma conversa muito bacana que eu vi outro dia foi com um casal que está em Lyon, na França, e estão, de fato, em um confinamento muito maior do que nós aqui, com essa história do vírus. E você tem feito esta transposição, deixando que pessoas contem a sua história desta forma, usando a tecnologia que está aí. Eu tenho tentado aplicar a mesma coisa para dentro das propostas que trazemos no Viva Bem Multimídia. Como é que as pessoas, quando você as convida para falarem da sua realidade, como é que elas reagem? Sabendo que vão se abrir, contar sua história. E a gente entra um pouco com isso também na intimidade das pessoas, não? É interessante, Heitor.
todas as alternativas imagináveis acontecem. Tem pessoas que dizem, yes, vamos gravar agora? Vamos. Tem Uau! pessoas que dizem, vou pensar. E eu tive 2 casos de 2 famílias que disseram, não, nossa imagem, não, nosso som, não. Isso é muito perigoso nos dias de hoje. Então as reações são Certo. das mais diferentes. Aliás, dá para olhar de vários ângulos. Alguns contam a sua história e eles ficam surpresos. Como é que eu tenho interesse na história deles? Mas é claro que eu tenho interesse. Alguém que está lá na Austrália, dentro de casa, que é uma gaúcha que podia estar aqui comendo churrasco, e ela conta a sua história. É muito legal. Então há aqueles que se entusiasmam, aqueles que rejeitam, e há um outro fator muito interessante que é das famílias. Porque as famílias deles que estão aqui no Brasil, todos que eu estou ouvindo são brasileiros, especificamente até gaúchos, por coincidência, são os meus contatos. Se alguém de vocês estiver nos assistindo tiver contatos, deem contato, eu quero ouvir essas pessoas. Agora mesmo, há pouco estava falando com uma pessoa da Dinamarca e ela contando a vida, o que o governo faz, como é que eles reagem. Isso é fascinante. E as famílias que estão aqui distantes, eles ficam felizes, babando, né? Vendo seus parentes, seus filhos. Tem sido realmente uma experiência muito legal e muito rica para mim. Eu estou ouvindo e aprendendo muito. São conversas de 10, 15 minutos, às vezes 20, conforme o assunto. E nessas conversas eu peguei um casal brasileiros que estão em Curitiba, presos dentro do motorhome. Eles fizeram uma escolha de vida, eles querem viajar por muitos anos na vida deles. Ao chegar em Curitiba, foram presos pela quarentena e eles contaram a história deles sentados dentro do motorhome. Então, de fato, essa interligação tem sido uma experiência muitíssimo agradável, em todos os sentidos. Veja, este aparelhinho que originalmente foi feito para telefonar, hoje alguns brincam, até dá para telefonar. Né? Mas veja que a possibilidade que hoje um smartphone, um iPhone nos oferece e os aplicativos que são possíveis facilitaram em muito, de fato, a comunicação. Esses tempos de pandemia é o caso, né? Nós estamos fechando já a 5ª semana em que também estamos a esposa e eu em casa. Quando saímos é o estritamente necessário para um dentista, para alguma coisa aqui ou lá, mas os filhos, os netos não têm vindo, pessoas estranhas não têm vindo aqui. A minha mãe está com 91 anos, está aí há 6 semanas já que a gente fala pelo WhatsApp do lar, onde ela está, no centro geriátrico, né? Então, isso tem feito com que as pessoas talvez consigam minimizar um pouco essa tal quarentena, que todo mundo espera que termine logo, mas de fato é um grande ponto de interrogação, porque implica uma série de coisas, inclusive o uso da tecnologia, porque as informações que estão chegando às pessoas, elas vêm trocadas, enviesadas, elas vêm confusas, e isso é outro problema muito grande com a tecnologia. Eu imagino que você tenha experimentado isso também muitas vezes, não só a questão das fake news, mas aquilo que nos é apresentado como verdade e a gente, no fundo, não sabe se é verdade ou não. Complicadas as coisas, né? Heitor, o nosso internauta, o Elbio, está dizendo que um dos fones de vocês está com mau contato. Eu não estou usando o fone e realmente está havendo um cliquezinho no teu som que está gerando talvez um incômodo para quem está nos ouvindo. Vamos tentar ver se tem umas correção. Muito obrigado, Elbio. Isso é importante. Olha aí, ó. Isso aí. Obrigado, a participação é boa. É importante. Não sei se teve uma melhora no áudio. Eu ouço como se fosse não um eco ou retorno, mas um clique. Agora deu um pequeno eco, né? Mas não é um eco, é um clique ou um retorno a alguma coisa. Eu estou sem nenhum retorno aqui. Sim. Alguma coisa da tecnologia que está nos incomodando aqui, mas ok. Uma das coisas que eu tenho gostado muito de fazer
nessa coisa do uso da tecnologia que tu te referes, eu vou fazer uma experiência. Eu vou fechar o teu áudio momentaneamente, ver se esse probleminha continua aqui, para ver se o problema persiste. Eu fechei o áudio aqui e agora desapareceu. Parece que grande parte... Não, esse tique está no ar ainda. Ok, alguma coisa, algum fio entupido aí no meio do caminho. Uma das coisas que eu tenho gostado de fazer é provocar pessoas que não usam a tecnologia a experimentarem. E há grupos nessas provocações. Uma das experiências muito agradáveis é com pessoas idosas. Eu não sou idoso, tu não é idosa, estou falando as pessoas que têm mais de um ano que eu. Não, pessoas que não têm o hábito da tecnologia, não têm a vivência. E eu provoco, começa a usar, né? Eu tenho uma experiência muito legal. A minha irmã é uma pessoa que nunca chegou a se envolver com tecnologia. Hoje, diariamente, ela é uma artista, ela faz bordados e coisas incríveis, e na culinária é espetacular. Diariamente, ela está postando algo de que ela pesquisou, que ela achou e tal, né? Uma outra pessoa incrível, fantástica, a dona Ilga Salfeld, ali perto de São Lourenço do Coqueiro, mãe da Mara. E a dona Ilga é uma pessoa que já tem seus 80 anos e de uns tempos para cá ela começou a gostar de mexer. E às vezes eu chego lá e ela está lá manuseando o seu celular, lendo as frases dos seus netos. E agora o celular faz parte da vida dela. A vida, o leque aumenta. E eu insisto com isso, que se use para aumentar o leque. Talvez uma das coisas que as pessoas mais usam, né, em termos de pesquisas, aí mostra que as pessoas usam mais a internet para usar o WhatsApp, que é excelente, tem essa ferramenta fantástica, Facebook, que está em leve diminuição, porque o Instagram cresce, mas Facebook e Instagram pega o grande público, junto com o Twitter. Sim. Mas isto é uma fatia muito pequena da tecnologia. É muito pequeno. É ter um carro de Fórmula 1 para ir na padaria 20 por hora buscar pão. Para fazer muito mais. Então, eu tenho insistido com pessoas, por exemplo, usa para abrir leque, para estudar, para pesquisar. Nós temos, por exemplo, eu assisto direto grandes palestrantes, gosto de palestra, e tem caras incríveis, falando coisas bonitas. Vai lá atrás desses caras. Né? Sugestão, escutem os neurocientistas. Eu vi ontem um neurocientista falando uma coisa incrível. A neurociência está descobrindo uma coisa. A fé dos cristãos é verdadeira, a oração é importante. Coisas desse tipo. Né? Pedro Calabres é um dos neurocientistas incríveis que estão aí, tantos outros. Então, usar a tecnologia para abrir leque, para mim é a grande provocação. E eu gosto de provocar pessoas e ajudo. Quem precisar, eu vou investir para ela aproveitar isso. A própria realidade que nós estamos vivendo agora, do distanciamento e do isolamento social, fez com que, em algumas realidades, as pessoas, sejam elas mais idosas ou menos, mas que não tinham o tato para a tecnologia, que fosse o uso simples de um smartphone com tudo que é possível se fazer com ele, né? Tem se disposto a aprender. Eu acho isso interessante. Eu partilho uma experiência, eu produzo um programa na Rádio União FM todos os domingos de manhã, vai ao ar tanto por Pelotas quanto por Novo Hamburgo e pela internet, através do aplicativo e do site. E nesses tempos em que as igrejas não estão podendo se reunir, foi uma opção do Conselho intersinodal, dos 3 sínodos que compõem esta entidade junto à Rádio União FM, optaram que nós mudássemos o formato do programa como uma celebração, porque se as pessoas não podem ir ao culto, que a gente o faça. E veja que forma bacana, pessoas se dispuseram, em média, nós estamos tendo 12 pessoas, cada um na sua casa. Depois do roteiro pronto, divido os textos, passo para eles, inclusive
um psicólogo de Pelotas, Vilnei Roberto Varzim, já participou 2 vezes, mas alguns, na simplicidade, precisam dizer, tá, mas como é que eu faço para gravar? Então, é isto, a necessidade está abrindo a possibilidade de que pessoas aprendam coisas novas e se valham daquilo que está na sua casa, na sua mão, que é no caso um smartphone, um iPhone, ou o próprio notebook, seu tablet, seja outra coisa importante para fazer. E estar disposto a aprender. Se nós não aprendemos, aqueles que vão querer utilizar para o mal a tecnologia, a esses vão ficar craques logo. Hoje mesmo recebi 2 ligações telefônicas que a própria companhia telefônica, antes de eu atender, apareceu ali, aceitar ou recusar, deu uma informação dizendo suspeita de fraude. É bacana ver que, exatamente pelos riscos que aqueles que nos fornecem sinal, seja de telefone, seja de internet, estão tomando para não correrem riscos, inclusive jurídicos, e quando uma ligação entra e você não atendeu, do seu próprio smart lhe avisar, não atenda, porque é suspeita de fraude. É bacana, isso nos dá uma certa garantia, mas, por outro lado, nos faz ligar, subir a nossa antena, porque a gente aceita com muita facilidade tudo que chega a nós e nem tudo que reluz é ouro. Acho que tem sido tua experiência também, Vilnei. Sim, sim, com certeza. Acho que há riscos, como tudo na vida, e há vantagens. Tudo na vida tem pró e contra, lamentavelmente, né? Eu me sinto muito seguro nas redes hoje. No passado, para mim, era mais complicado. Eu tive telefone clonado no passado e essas coisas e tal. Sim. Os cartões de crédito, hoje, quando alguém usa mal, a empresa me avisa, né? Nem eu fiquei sabendo de que estava acontecendo isso. Então, de fato, nós temos muita. A tecnologia cresceu tanto que nós não temos nem ainda ideia de tudo que está nos cercando, como também, temos que lembrar isso, ninguém de nós tem ideia o que está aceitando toda vez que a gente aceita para baixar um software, por exemplo, um aplicativo. Sempre tem lá, Certo. concorda, a gente clica, concorda, está com pressa. Então, eu nem sei o que eu assinei lá, mas eu sei que uma das coisas que eu assinei é que eles nos usam, não é? Esses dias mesmo, do vídeo que eu postei da Austrália, tu mesmo depois estava baixando um aplicativo aí, estava o meu vídeo lá dentro da janela da empresa, não foi assim? Certo, isso mesmo. Isso mesmo. Esse foi um bom Eu uso, porque sou... estão divulgando o meu trabalho. Mas o risco existe. Agora, não é porque tem risco que eu não vou fazer uso. Acho que essa é o teu objetivo em provocar esse papo. Tem uma ferramenta dentro de casa. Nós temos todas as bibliotecas do mundo dentro de casa. Nós temos o acervo de quase todos os filmes do mundo. Nós temos todos os estudos científicos. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação. E aí eu vou insistir, é muito pouco ficar no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. É abrir leque, é abrir, ir atrás. Dá para... Hoje, por exemplo, nessa questão de visitas, né, existem sites para visitas virtuais. Dá para passear dentro do Louvre. Agora, vai hoje à noite, depois de terminar a nossa conversa aqui, vai fazer um passeio, caminha dentro do Louvre ou qualquer museu do mundo. Então, nunca tivemos tanto, mas o meu apelo, assim, veemente, nós estamos usando pouco e às vezes mal. Especialmente nesse momento de muita notícia. Eu vou estragar as emissoras agora, só cuida. Vou acabar com a Globo. Não fique assistindo as emissoras de TV. O papel deles é dar notícia. E a notícia deles é trágica. Por quê? Porque as pesquisas mostram que da audiência é tragédia. Então, 5 minutos por dia de noticiário para mim chega. O mais eu quero crescer. E aí nós temos a tecnologia à nossa disposição. É uma pesquisa essa semana fez exatamente esse levantamento. As pessoas confiam mais em quê? Ou onde elas vão buscar a sua informação?
através dos noticiários da TV, através do jornal, através do rádio, através da internet, e ficou muito dividida a opinião e a posição das pessoas, mas foi inclusive festejado, obviamente, de que o veículo mais confiável que apareceu é o rádio paralelo ao jornal, mas o rádio ainda à frente do jornal. Exatamente porque no rádio ou na rádio, para nós dizermos assim, é mais difícil você divulgar uma fake news, porque a sua programação, claro, a não ser que você seja um piratão, né? Mas se é uma rádio que realmente está licenciada, está operando, seja M, seja FM, mesmo pela internet, mas de forma legal, ela é rastreada, não escapa, né? E isso ajuda e talvez aumenta a credibilidade, mas com certeza, com a facilidade que a tecnologia hoje traz, aumentou o medo das pessoas e por isso alguns se limitam a um uso mínimo necessário para não ficar, de repente, caindo em histórias e seguindo, ou até o medo de poder estar entregando seus dados pessoais quando baixam um aplicativo ou alguma coisa assim. E eu acho que nesse sentido também, Vinley, é um alerta, porque nós temos que fazer isso, mas com certeza aqueles que nos ouvem, aqueles que hoje clicaram e que estão acostumados a usar o Instagram ou o Facebook, ou hoje estão nos vendo e acompanhando pelo YouTube, eles sabem que ao clicarem num link, o ter entrado hoje à noite aqui, né? E nós dois mesmo, né? Você aí com os seus aplicativos e eu com os meus, nós estamos usando 4, 5 ferramentas de modo mais simples possível, mas para alertar para esta possibilidade de que nós usemos a tecnologia a nosso favor e não deixemos que outros a usem contra nós, e pior do que isto, para disseminar aquilo que não ajuda a viver bem e não ajuda a dar aquele toque de vida, como você muito bem coloca nos seus programas. Numa analogia, violência existe em Pelotas, Novo Hamburgo, qualquer lugar que a gente anda. A probabilidade de assalto, de crime, de ser roubado, de ser morto, existe. Mas se eu só me focar nisso, eu não saio mais para a rua. E se eu ficar dentro de casa, eu vou fazer grades e paredes de concreto e assim mesmo eu não vou me sentir seguro. Então, eu não deixo de viver porque há inseguranças, eu só tenho cuidados. A tecnologia é a mesma coisa. Risco? Sim, tem risco. Há probabilidade de usarem mal? Sim. Tantos profissionais estão criando coisas boas, como outros estão criando coisas para violar o sistema. Então, ótima a tua colocação, Heitor. Cuida com o que faz. Não fica dando números sigilosos para lugares que não sejam confiáveis. Mas, por exemplo, compras. A compra cada vez cresce mais na compra online. Eu não vou deixar de comprar, só vou comprar de empresas confiáveis. Ainda ontem a Mara estava olhando o preço do televisor e ela olhou assim, mas será que tem uma empresa que oferece o mesmo televisor pela metade do preço? Nós os dois, ligados, vai no Google, procura para aquela empresa, primeira manchete, é fake, eles roubam os dados. Pronto. Não vai lá. Na Casa Paris. Cuidado com Casa Paris. Estão vendendo com esse nome ali. A internet está cheia de informações a respeito. Mas eu volto a dizer, tem risco, mas usa, por favor. Inclusive, nesse tempo de pandemia, com o comércio ainda a meia boca, digamos assim, em alguns lugares fechado, a gente sabe que o crescimento de compras por internet cresceu bastante e que, de fato, infelizmente, de novo, pela facilidade da tecnologia, eu tenho conversado com pessoas que tiveram a mercadoria que ela comprou a uma empresa que oferece de você comprar no supermercado sem sair de casa. Você faz o cadastro,
passa o seu cartão de crédito e ele ali é debitado, e como se você estivesse pegando um Uber ou qualquer outro desses aplicativos de ida e vinda, faz a entrega do material. O problema é que quando você olhou, o cartão foi passado, você comprou meia dúzia de coisas, de mercado mesmo, para não sair de casa, e passou 15 minutos, passou meia hora, e o material não chegou, a pessoa fez contato com a empresa e diz, não, de fato foi tirado aqui no supermercado. Mas aqui em casa não chegou. Em questão de 15 minutos, descobriram que a pessoa que estava operando as entregas para aquela empresa simplesmente roubava a mercadoria do cliente, enquanto que o cartão de crédito debitava na hora o valor. Aí você já entra numa briga judicial, não são todos que devolvem o valor, então é aquilo que nós dissemos antes. É bom? Tem facilitado compra pela internet? Sim, mas sempre com cuidado, porque se nós nos ocupamos e preocupamos em fazer o bem com a tecnologia, nós sabemos que, infelizmente, também há quem queira fazer o não bem, provocar o mal, e isto deve nos deixar de antena ligada. Vilnei? Para termos uma ideia, só deixa eu fazer um parênteses Sim. aqui. Ó. Olha a tecnologia. Nós estamos conversando aqui, eu recebo uma foto de um casal extremamente queridos meus. Eu só estou achando estranho o telefone do Elbio. Aqui, ó. Mas a camiseta da Denise é de uma inteligência incrível. Eles estão no Rio de Janeiro, sentados, usando. Ele agora escreveu aqui no chat, olha a foto com a tecnologia impressionante. Isso aqui deve ser o iPhone 17 que ele estava usando já, né? Deve ser. E nós aqui no nosso smartzinho, né? O Elber e a Denise, um casal muito querido, eles trabalham um trabalho incrível, fantástico. Aliás, um dia eu vou fazer uma live só com esses dois. O Exército da Salvação. Beleza. Fantástico. Muito bacana. Abraço, Elber, vocês dois aí por participarem conosco. Vilnei, eu creio que aqueles que participaram conosco também tiveram esta experiência de ver que, se nós fôssemos olhar só o caso hoje à noite, nós estamos usando 4, 5, 6 aplicativos, cada um na sua casa, e sem usarmos, digamos assim, tudo que é possível ser usado de um pequeno aparelhinho como este. Então, eu creio que nós alcançamos esse propósito para aqueles que nos acompanharam, seja pelo Instagram, pelo Face, através do nosso link aqui, outros pelo Hangout, ou seja, onde mais, de que, de fato, essas multiplataformas que se oferecem hoje estão aí, sim, para facilitar a vida e as coisas, mas temos que saber fazer bom uso delas. Eu quero te agradecer, Vilnei, por ter aceito o convite, por termos experimentado também um pouco mais daquilo, além do feijão com arroz, que a gente está acostumado a fazer, com o propósito de motivar, estimular a que pessoas que talvez precisem começar do zero o façam, procurem ajuda. Hoje há tutoriais disponíveis, hoje há fóruns de debate para se aprender alguma coisa, e como você mesmo disse, qualquer coisa nós não sabemos tudo, mas pode dar um toquezinho no Vilnei, no Heitor, e alguma coisa do que eles já aprenderam nesses anos de vida eles podem passar adiante. Vilnei, teu abraço final ao nosso pessoal. Obrigado também por ter colocado teu canal à nossa disposição, junto com o aplicativo, para que nós pudéssemos trazer esta parte hoje à noite aqui no Viva Bem. Obrigado, Heitor, pelo convite. Para mim mexer com esse assunto, tinha que ter mais umas horas para conversar. Obrigado a vocês que vieram aqui. Deixa eu insistir, usem. Nós temos uma Fórmula 1 e estamos usando como Fusca. Vamos usar bem, vamos usar muito. Podcast é uma das coisas que as pessoas estão usando pouco. Usa podcast, usa YouTube, usa aplicativos, usa recursos. Vamos fazer. Eu gravei hoje à tarde, vai ao ar, eu não sei agora nos próximos dias, uma entrevista sensacional com um psiquiatra, onde ele nos explica como usar um aplicativo de meditação, onde que tem curas terapêuticas para insônia, para dores, para sofrimento de ansiedade.
tudo na tecnologia é remédio para nós. Então, obrigado, Heitor, por me permitir usar esse remédio também. Ok, então, Vilnei, muito obrigado. Obrigado a vocês. O nosso papo aqui fica disponível no YouTube. Nós vamos passar também para o Viva Bem Multimídia, para que vocês possam ainda olhar e passar o link depois para outras pessoas. Vilnei, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que tem acompanhado o Viva Bem Multimídia, Toque de Vida, Heitor Moreira de Vilnei Varzim. Uma boa noite a todos. Nos vemos num próximo momento e ocasião.